Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o segundo ano do ensino médio. Deixo um convite para vocês, estudantes, para que vocês assistam à aula em que eu explico os conteúdos da semana, que tratou da formação territorial do Brasil e sobre tratados como o de Tordesilhas, de Madrid e de Petrópolis. Vou deixar um card na parte superior do vídeo e deixar linkado na caixa de descrição. Conhecimento é sempre bom. Agora, mãos à obra. Questão número 1. O que foi o Tratado de Tordesilhas e qual a importância ele teve sobre a formação do território brasileiro? Então, conforme a gente viu, foi o primeiro tratado a demarcar as terras que viriam a se tornar o Brasil. Daí a importância dele. Tinha o objetivo de evitar conflitos entre Espanha e Portugal e estabelecia os limites das terras a serem ocupadas e exploradas na América. Lembrando que a leste do Tratado de Tordesilhas eram terras portuguesas, a oeste do Tratado de Tordesilhas eram terras espanholas. Se utilizar deste gabarito, dê um print ou dê um pause no vídeo. Vamos à questão número 2. Quais foram os fatores que contribuíram para a ocupação e expansão do Brasil? Foram vários, tá bom? Então, eu poderia citar a ocupação portuguesa no litoral nordestino, o desenvolvimento das atividades econômicas, e aí a gente pode falar desde o pau-brasil, mineração, cana-de-açúcar, café, borracha, drogas do sertão, todas. A fundação de vilas e cidades, a realização das bandeiras, que eram expedições de pessoas que saíam do litoral, sobretudo de São Paulo, para o interior do território brasileiro, em busca de pedras preciosas, como ouro, diamante e também escravização de indígenas. Podemos citar também os assentamentos jesuíticos. Os jesuítas eram padres que tinham como objetivo catequizar os indígenas. Nesse processo, fundaram vilas e aldeias. Além disso tudo, nós temos também a União Ibérica, que durante um determinado período proporcionou a união entre as coroas espanhola e portuguesa, e aí o território que era de Portugal acabou sendo expandido e as pessoas começaram a ocupar o território que era da Espanha, né? Então isso expandiu o território brasileiro. E posteriormente a promulgação do Tratado de Madrid, que acabou por oficializar essa expansão territorial durante a União Ibérica. E também podemos citar outros processos de compras, negociações e aquisições de terra. Um processo de compra de terra é a do Tratado de Petrópolis, que versa sobre a aquisição do Acre, ok? Então, beleza, vamos aqui à questão número 3. Descreva a Revolução Acreana e a Guerra do Paraguai e como elas contribuíram para a formação do território brasileiro. Aqui o PET inverte, né? A Guerra do Paraguai ocorreu antes da Revolução Acreana, mas como o PET coloca dessa forma, eu também coloquei nessa ordem. A Revolução Acreana, não sei se vocês recordam da aula de explicação, foi o último grande conflito por demarcações de terras no Brasil e terminou com a incorporação das terras do Acre pelo nosso país, através de um tratado, o Tratado de Petrópolis. Como que ocorreu essa anexação? A compra do estado do Acre, que pertencia à Bolívia. Foi um desfecho de uma longa negociação que começou no século XIX. Só finalizou-se no século XX, mas começou no século XIX, ok? Então, essa é a Revolução Acreana. Agora, a Guerra do Paraguai ocorreu entre dezembro de 1864 a março de 1870, né? E colocou o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Só para vocês terem uma ideia, para o Brasil, o Paraguai perdeu 90 mil quilômetros quadrados nos tratados que foram feitos, o que inclui as cidades de Ponta Porã, Dourados, Naviraí, Pato Branco, Francisco Beltrão e São Miguel do Oeste. Diante disso tudo, o que a gente pode concluir que é o final da resposta? É possível concluir que a Guerra do Paraguai, assim como a Revolução Acreana, proporcionaram a expansão do território brasileiro, ok? Então, é dessa forma que elas contribuíram, através da expansão do território brasileiro. Vamos à questão número 4. Como eu disse, deu um print ou deu um pause, porque é uma questão maior. Vamos a 4. As coroas portuguesa e espanhola estabeleceram o Tratado de Madrid em 1750.
que definiu os novos limites da América entre as terras pertencentes a Portugal e a Espanha. Considerando esta informação, é correto afirmar que o Tratado de Madrid, o gabarito é a letra A, o Tratado de Madrid substituiu o Tratado de Tordesilhas e conferiu às possessões portuguesas, lusas e espanholas na América uma feição mais próxima do que tinha sido a efetiva ocupação de terras pelas duas coroas. Então, é como eu disse na aula de explicação, os portugueses se valeram do princípio jurídico de ut possidetis, ou seja, argumentaram que a posse deve ser dada àquele que deu uso à terra. E aí é bom lembrar que durante a União Ibérica, os portugueses expandiram as suas áreas e começaram a ocupar e a produzir em terras que antes eram espanholas, ou seja, eles deram uso à terra. E por isso, no âmbito do Tratado de Madrid, argumentaram que por dar uso tinham direito à posse. A letra B está errada, porque diz que o Tratado de Madrid estabeleceu uma formação muito distante da aparência atual, e não é tão distante assim. Além disso, diz que respeitou espaços previamente ocupados pelos espanhóis e, ao contrário, buscou reconhecer terras que foram ocupadas pelos portugueses, mas que antes eram dos espanhóis. A letra C também está errada, porque diz que foram feitas poucas alterações, o que não é verdade, foram muitas. E a letra D também está errada, porque diz que levou Portugal a desistir da soberania sobre grande parte da Amazônia, ao contrário, Portugal garantiu a sua soberania sobre a maior parte da Amazônia e também do interior do território. Portanto, o gabarito é letra A. Último exercício, porque o Brasil é considerado um país de dimensões continentais e com quais países ele faz fronteira. Então, porque sua área é de 8.514.876 km² e se encontra em quinto lugar em tamanho de território. Aí aqui eu coloquei uma versão mais resumida de resposta. Faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e Equador. Daiane, mas eu quero nomear cada um dos países. Posso? Pode. Aí eu coloquei aqui. Os países fronteiriços são Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Ok? Um beijo, obrigada por estar aqui no canal, por assistir a correção e até semana que vem.